Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Faço um vídeo com o título: E se Deus curasse o Marcelo Rezende? Porém, antes de eu entrar no assunto em questão, eu gostaria de fazer um convite. Se você for novo aqui no canal, estiver chegando aqui no canal Analisando a Fé pela Razão através desse vídeo, meu nome é Walter Ivan e peço, por gentileza, se possível, não for muito incômodo, não for muito trabalhoso, inscrever-se no canal, ativar o sininho com as notificações. E se você gostar das argumentações racionais e céticas acerca do tema, deixa aquele like maroto aqui no vídeo, beleza? Pois muito bem, nesse final de semana foi noticiado que o apresentador, o repórter e apresentador Marcelo Rezende, ele infelizmente veio a falecer, devido a algumas complicações de saúde. Há um certo tempo ele já havia sido afastado, ele era apresentador daquele programa nojento e sanguinário do Cidade Alerta, da Rede Record de televisão. Ele foi afastado do programa justamente devido às suas complicações de saúde. Quando o mesmo se afastou e o seu estado de saúde ele começou a se agravar, foi visto no Facebook, pela internet, enfim, milhares de pessoas fazendo correntes, campanhas de oração a Deus em prol do Marcelo Rezende, certo? Para que o mesmo pudesse ser curado. Nesse vídeo eu não venho aqui falar sobre se Deus existe ou se Deus não existe, e sim falar sobre o porquê que Deus deveria curar o Marcelo Rezende. As pessoas, elas aprendem dentro do cristianismo, no caso eu falo do cristianismo porque é a principal religião que temos aqui no Brasil. Mas aí a gente pode englobar até mais algumas outras religiões que creem em um Deus soberano, um Deus único, todo-poderoso, e que o mesmo ele é bondoso, ele cuida de cada um de nós, certo? Mesmo no mundo tendo aí mais de 7 bilhões de pessoas atualmente. As mesmas pessoas ali numa boa intenção, não estou aqui criticando a intenção dessas pessoas, e sim houve algo claro, que milhares de pessoas que eram fãs de Marcelo Rezende, acompanhavam, admiravam o seu trabalho, eles não queriam que o mesmo viesse a falecer com esse câncer, com essa doença que acometeu o mesmo. Aí vem aquela questão: por que, mesmo com todas as orações, o mesmo não foi salvo, o mesmo veio a falecer? A maioria das pessoas vão dizer que, infelizmente, foi vontade de Deus. Ninguém vai admitir que Deus não pôde curar Marcelo Rezende. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas que falam que foi a vontade de Deus que o Marcelo Rezende veio a falecer com câncer aos seus 65 anos de idade, muito novo, para os padrões de hoje em dia, pelo que eu vi nas notícias, parece que o Marcelo Rezende ele faleceu com 65 anos. Muitas pessoas admitem que creem num Deus poderoso, num Deus soberano, num Deus que pode tudo, mas não, infelizmente não salvou o Marcelo Rezende, mesmo com toda a corrente de oração, mesmo o Marcelo Rezende, ele estando ali com a Bíblia aberta em mãos, ele orando, crendo que ele alcançaria a sua cura. Provavelmente também ele pode ter sido influenciado também ali pela cúpula, da Igreja Universal e Record, porque todo mundo sabe que quem é a empresa por detrás da Rede Record é a Igreja Universal do Reino de Deus. Então provavelmente ele foi ali meio que aliciado, foi meio que incentivado a apelar a Deus, a Bíblia, justamente por causa da cúpula da Igreja Universal. Milhares de pessoas falecem com essa doença, não só com câncer, mas, enfim, milhares de pessoas, infelizmente todos nós estamos suscetíveis a morrer com algum tipo de doença, ou de alguma forma trágica, independentemente de você crer em Deus ou não crer em Deus. Todo mundo sabe, no fundo, que estamos sujeitos a ter esse tipo, a ter um destino trágico. É triste, mas, enfim. Mas vamos trabalhar, inverter a situação. E se Deus tivesse curado Marcelo Rezende? Com a oração, com as campanhas, com a crença dele, que ele alcançaria a cura. Ele fosse curado, ele saísse dessa situação. Obviamente ali, muitos falariam com boca cheia que, graças a Deus, Marcelo Rezende, ele se recuperou do seu câncer. Principalmente para quem crê que Deus intervém, existe um Deus que intervém e cuida das pessoas e que quer o bem de todo mundo. Marcelo Rezende ele foi acometido por um câncer. Ser acometido por uma doença não é algo legal e bom para ninguém, tá? Isso daí é fato. Mas se Deus tivesse curado Marcelo Rezende, por que Deus teria curado Marcelo Rezende? Muitos atribuiriam pelo fato, além da ajuda médica, pela ciência, pela medicina secular,
né? Porque as pessoas, a maioria das curas que ocorrem de pessoas que são salvas pela fé, há ali também um dedo forte da ciência, né? Da medicina, né? Dos médicos, dos hospitais. Então, ou seja, tudo foi feito para que o Marcelo Rezende fosse salvo. E se ele tivesse sido salvo, muitas pessoas atribuiriam isso, né, primeiramente, como um milagre de Deus. Só que vem a questão, se Deus tivesse salvado Marcelo Rezende, levando em conta que Marcelo Rezende foi um cara, financeiramente falando, bem sucedido, né, tanto profissionalmente quanto financeiramente, ele tinha um excelente trabalho, embora assim, um trabalho excelente para ele, né, pela questão salarial. Porque o programa que ele apresentava é um programa que, particularmente, eu não gosto, né? Um programa que alimenta o telespectador de violência e de medo. Então, sabe, é um tipo de programa que eu não acho legal. Mas, enfim, respeito quem gosta de assistir. Mas, se Deus tivesse salvo Marcelo Rezende, além de ter dado a oportunidade do mesmo, claro, por intermédio do esforço, dedicação dele, a ter alcançado um bom status, uma boa situação financeira, teria dado outro presente que seria ter salvo, curado ele desse câncer. Aí muitos vieram falar que Deus é bom, que Deus ele ouve, que Deus se fez presente na vida de Marcelo Rezende. Agora vamos para o caso de crianças que, infelizmente, têm passado pela doença que o Marcelo Rezende passou, né? Infelizmente veio a falecer, mas tem crianças que passam pela mesma situação. Lembrando que muitas crianças, por mais que a família tenha fé e pelos tratamentos que a criança faz, muitas crianças não sobrevivem. Elas morrem numa situação extremamente dolorosa num leito de hospital. Num hospital do câncer, que nem tem o hospital de Barretos, né, aqui no interior de São Paulo, hospital super referência na questão do assunto. E muitas crianças, elas infelizmente falecem, morrem. Mesmo com orações, mesmo com apelos a entidades metafísicas, a anjos da guarda, a orixás, a exus, enfim, mesmo com esse apelo religioso e juntamente com o tratamento medicinal secular, a criança não resiste. O meu questionamento nesse vídeo é, por que Deus deveria ter salvo o Marcelo Rezende? Se Deus tivesse salvo o Marcelo Rezende, por que ele não teria salvo também as crianças, certo? Que morrem nos hospitais que fazem tratamento de câncer, que é uma cena extremamente triste. Eu faço esse vídeo com tristeza, certo? Eu, particularmente, não creio, não busco intervenção de um Deus. Por que Deus deveria cuidar de mim? Por que Deus tem que cuidar de você, de 7 bilhões de pessoas? Porque você é muito especial. Para pensar um pouco, certo? Um dos grandes problemas da religião, vou falar principalmente do cristianismo, porque eu fui cristão durante muitos anos, é que, dependendo da vertente teológica que você faz parte, o líder religioso faz você se sentir a última bolacha do pacote. Te faz você sentir algo extremamente especial por você fazer parte de uma igreja, por você fazer parte de uma religião, por você fazer parte de uma crença em um Deus único, verdadeiro, soberano e justo. Porque o caso de Marcelo Rezende, muitos vão admitir, não foi vontade de Deus salvar ele, chegou a hora dele. Uma hora que somente Deus controla, certo? E não é, realmente, infelizmente, ele foi acometido pela doença e o mesmo não resistiu. Ele, de certa forma, batalhou pela alcançar a cura e, infelizmente, não alcançou. Mas e a questão das crianças, principalmente crianças pobres? Existem crianças que nascem em um lar pobre, tá? Nós não escolhemos aonde vamos nascer, nasce num lar pobre e ainda, infelizmente, é acometido por uma doença. Infelizmente, por mais tratamentos que se façam e orações, infelizmente, muitas crianças não resistem. Se você crê em um Deus que te guarda, que te protege, que te ama, que cuida de você, e esse Deus é um Deus que ama todas as pessoas, principalmente como diz lá em João 3,16, por que ele cuida mais de você do que de outras pessoas? Lembrando que você não é a única pessoa que crê em um Deus justo, grandioso, poderoso, misericordioso, certo? Você não é a única pessoa. Existem milhares de pessoas que também creem nesse mesmo Deus. E de repente você tem uma oração atendida. E aquela outra pessoa que tem a mesma necessidade que você, fez a mesma oração, também infelizmente não foi atendida. Esse vídeo eu faço justamente para que as pessoas meditem sobre essa questão do egoísmo religioso, né? Esse egoísmo da pessoa se achar melhor porque ela crê em um determinado Deus. Lembrando que eu não sou contra você crer em um Deus. Você tem todo o direito de crer no que você quiser, desde que você respeite a crença alheia e a descrença alheia. Eu faço esse vídeo simplesmente como uma reflexão.
Lamento muito a morte do Marcelo Rezende, como também lamento a morte de milhares de crianças que infelizmente são acometidas pelo câncer e que infelizmente nem na mídia, nem na televisão é noticiado, né? Porque não vale nada. O Marcelo Rezende tem valor porque era apresentador, ganhava bem, tinha dinheiro, mas aquela criança de família pobre que morre lá no hospital do câncer em Barretos, morre em muitos hospitais por aí, esses infelizmente não tem valor nenhum, certo? Infelizmente não tem. Eu falo de criança, hein? Porque a criança, ela não tem culpa de ter uma determinada doença. Né? Principalmente para quem crê nessa doutrina e lógica idiota e irracional do pecado original. Criança, ela não comete pecado porque ela não tem consciência das coisas. Ela vai adquirindo a consciência, a racionalidade ao decorrer do tempo, certo? Então, é apenas uma questão de reflexão que eu faço, para que a gente seja um pouco menos egoísta. E o que você puder fazer para ajudar o seu próximo, desde, claro, que você não prejudique a si mesmo, procure fazer, porque eu costumo dizer, como deísta, que Deus não ajuda pessoas, mas pessoas ajudam pessoas. Existem métodos de nós, como seres humanos, tá? Antes de você ser cristão, de você ser um ateu, de você ser um agnóstico, de você ser um budista, um judeu, um muçulmano, você é um ser humano. Existe forma de um ser humano ajudar outro ser humano. Existe forma de nós trabalharmos por um mundo melhor, de trabalharmos por um país melhor, para uma sociedade melhor. Existem formas e meios. Agora, que existe um Deus que protege e cuida da humanidade, isso daí fica um grande ponto de interrogação. Muito obrigado, atenção, uma ótima semana e paz a todos.